Médico bate em carro estacionado e atropela pastor que conversava com amigos próximo ao veículo. Após o acidente, ele fugiu do local, mas acabou sendo preso pela polícia militar em frente à própria residência. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre este caso. Mulher que foi atacada com uma espada pelo ex-namorado enquanto trabalhava não resiste aos ferimentos e vem a óbito no hospital. Ela é a segunda vítima fatal do homem enfurecido que já havia matado a atual companheira. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes deste caso aqui dentro do Band Cidade. Homem é acusado de estrupar uma adolescente de 12 anos, filha da própria namorada. Ele já teria cometido outro crime semelhante por estupro e estava utilizando tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes para você aqui dentro do Band Cidade. Já todas as informações. Aqui no Band Cidade você fica bem informado a partir de agora. É jornalismo verdade feito para você. Segunda-feira, 23 de setembro de 2024, menos de 15 dias para as eleições municipais. Senta aí no seu sofá que a edição 121 do Band Cidade já está no ar. Para você, olho no olho. Com você na tela da Band, 9956-1013, participa, vai mandando WhatsApp, vídeo, sugestão de pauta, reclamação, flagrante, o espaço está aberto para você, tá bom? Manda aí a sua mensagem e participa com a gente. De imediato vamos para a informação, o médico acabou atropelando um pastor aqui no centro da cidade de Rio Verde na madrugada do último sábado. A vítima estava conversando com outras pessoas quando foi surpreendida pelo carro do autor. Eu e o cinegrafista Adelton Santos estivemos no local do acidente e vamos contar para você na tela. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta de 2 horas da manhã. O veículo estava vindo desta direção, da rua Niso Jaime Guzmão. E aí entrou aqui na rua Rosulino Ferreira Guimarães. Nesta rua estava a vítima. Edilson Gomes tinha 30 anos de idade. Estava conversando com outras 2 pessoas na porta de um hotel que fica aqui em frente à Praça 5 de Agosto. O que chama a atenção é que esse veículo não estava numa alta velocidade, mas parece que estava disperso. O veículo, o qual ele atingiu, que você está vendo aí nas imagens, estava estacionado aqui. Nas imagens aí dá para ver que o veículo atinge a traseira do Meriva. O Meriva acaba atingindo o próprio proprietário, que é o Edilson. E depois, na sequência, as imagens mostram aí, o veículo Honda Civic passa por cima do Edilson, mais precisamente atingindo a cabeça, o que acabou sendo fatal para o Edilson. Quem veio fazer a ocorrência e atender este caso foi a Polícia Militar. Estou aqui com o Tenente César Bastos, que vai explicar melhor sobre o atendimento da polícia nesse caso, que chama bastante atenção, né, Tenente, pelas imagens. Bom dia, Rômulo, bom dia, telespectador. É uma situação muito complicada, entendeu? Onde um cidadão médico daqui da cidade, daqui da região aqui, perde o controle do seu veículo. Aparentemente, ele falou para a equipe que tinha tomado, que tinha feito uso de bebida alcoólica, e aí veio aqui numa situação e tirou a vida de um cidadão com a mesma idade dele, ou seja, dirigindo o seu carro, e o que é mais difícil ainda, evade do local sem prestar o devido socorro. A Polícia Militar, ao tomar conhecimento, colocou todos os seus esforços para poder conseguir localizar, prender e levar o mesmo até a delegacia, onde o mesmo chegou lá e foi autuado. Foi tentado fazer todos os exames, mas como não tinha o médico legista no local, ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia, provavelmente porque tinha já avisado para a polícia que já tinha feito uso de bebida alcoólica, foi até o hospital, mas o visível dele, o médico não atestou que ele estava embriagado. Aí de antemão foi apresentado ao delegado, onde o mesmo foi autuado. Ô Tenente, depois que ele evadiu do local, onde que a polícia conseguiu encontrar ele? Ali no São Tomás, aqui nessa região aqui próxima à Promissão. Aí a equipe deslocou lá até a residência do mesmo, onde o mesmo se encontrava lá. Acionamos o serviço de inteligência, que conseguiu o endereço, conseguiu a localização, e a gente desceu para lá, conseguimos fazer a prisão do mesmo.
Chama a atenção, né, tenente, a situação aí, porque ele evadiu do local, só que por alguns instantes, a gente não sabe se a ideia dele era parar e ele mudou de ideia, porque a gente vê aí no vídeo, ó, ele encosta um pouquinho, fica ali alguns segundos, de repente sai do local, né? Ele chegou a falar para a polícia por que fugiu, por que não prestou socorro? Acredito eu que, como ele falou que estava embriagado, acredito eu que é porque sabia que ia ter que fazer um teste do bafômetro e tentou ganhar tempo, né? Tentou evadir do local. Mas ele, na situação de médico, ele sabia que ele devia prestar o socorro. Ainda era mais um positivo ali para ele, ali, né? Se ele tivesse ali, prestar socorro, porque acidente pode acontecer. Mas uma vez que ele assume a direção de um veículo e assume que bebeu, que fez o uso de bebida alcoólica, 2 horas da manhã, ele já está assumindo o risco de tirar a vida de um pai de família, que foi o que ele tirou, a vida desse pai de família. Obrigado, tenente, pela entrevista. Parabéns à Polícia Militar que conseguiu prender. Delton, faz favor aqui, vamos mostrar aqui para o pessoal o local preciso aqui, já sem o veículo. Este local aqui, ó, é onde aconteceu o acidente. O que chama a atenção, ainda tem alguns resquícios aqui do carro. Aqui, ó, tem ainda pedaços do veículo, porque foi neste ponto aqui que ele colidiu com a Meriva que estava estacionada aqui neste local. O Edilson, que é a vítima, de 30 anos, ele estava à frente do veículo e aí ele parou ali, ó. A gente não vai mostrar em detalhes, a imagem está embaçada, mas aquele local ali onde está manchado é onde a vítima acabou caindo e o veículo passando por cima. Vamos mostrar aqui também um outro ponto, que é o que mostra aí no vídeo, que chama bastante atenção, porque esse veículo chegou a parar ali, ó. Naquele ponto, aqui, repara no vídeo, esse aqui é o local onde ele parou. Parecia que dá a atenção que iria prestar o socorro, mas isso não aconteceu. O veículo desceu esta rua, fez o contorno na praça e evadiu. Mas aí a Polícia Militar foi e encontrou. Porém, daqui, ele foi para a delegacia. Foi preso, depois de ser preso em frente à sua residência, no bairro São Tomás, ele foi levado para a delegacia e a Polícia Civil está investigando este caso. E esse caso tem continuidade a partir de agora. Nós estamos acompanhando, o repórter Paulo Vitor Fagundes vai atualizar agora este caso, porque tivemos alguns desdobramentos no final de semana. Ele fala com o delegado responsável pelas investigações, Dr. Jorge Mesquita. Paulo. Pois é, viu, Rômulo? Foi arbitrada fiança ao condutor deste veículo que se envolveu aí no atropelamento deste homem, esse pastor de 31 anos de idade, que não resistiu ali ao acidente e acabou falecendo na madrugada do último sábado. Este homem chegou a ser ouvido em depoimento, permaneceu em silêncio, disse inclusive que havia se ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. No entanto, no hospital onde ele foi atendido, não foi encontrado evidências de ingestão de bebidas alcoólicas. E é sobre isso agora que nós vamos conversar com o delegado Jorge Mesquita. Delegado, conta pra gente quais são as atualizações deste caso, uma vez em que o caso aconteceu neste final de semana, né? Este homem de 31 anos foi atropelado pelo condutor, um médico de 30 anos de idade. Quais são as atualizações? O que as investigações já conseguiram levantar até o momento nesta segunda-feira? Então, esclarecendo que ele foi apresentado na delegacia pela Polícia Militar e ele foi preso em flagrante pelo delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor e fuga do local do acidente. Ele foi recolhido ao presídio municipal e depois, passando por audiência de custódia no dia seguinte, foi arbitrada a fiança. A que tudo indica que ele pagou e está respondendo em liberdade. Doutor Jorge, pelo que a gente consegue ver pelas imagens de câmeras de segurança, após o atropelamento, este homem foge do local. Ele chega ali a parar por 2, 3 segundos, dá a entender que desceria do veículo e de repente ele resolve sair, né, ir embora do local. Isso também deve pesar contra ele nas investigações. Quais são os passos que as investigações vão seguir neste caso? Então, a polícia pretende esclarecer se essa situação foi realmente um homicídio culposo na condução de veículo automotor ou se trata de um homicídio doloso por dolo eventual, ou seja, se ele dirigindo de forma anormal, ele assumiu o risco de matar. Então a gente vai precisar ouvir testemunhas, levantar câmeras, né? Tem o resultado da perícia, que foi o local do crime, verificar se ele estava acima da velocidade. O intuito de levantamento de câmeras é ver se ele furou algum sinal antes de chegar ou dirigindo de forma anormal mesmo. Tem a perícia no veículo para tentar identificar totalmente a dinâmica do acidente. E no final do inquérito a gente vai ver se tem elementos para o dolo eventual, vai ser um homicídio doloso.
E essas perícias elas devem ser realizadas ainda nesta semana? As perícias provavelmente nessa semana, só que o inquérito, como é réu solto, temos 30 dias para concluir. Então a gente precisa reunir o máximo de elementos nesse prazo que a gente tem para fazer uma investigação boa e conseguir esclarecer o crime. Doutor, quais são as causas que configuraram ali a permissão para que este rapaz pudesse responder em liberdade por enquanto o caso ainda está sendo investigado? Basicamente, o que o juiz aferiu é que ele é primário, ele não tem antecedentes criminais. Então ele decidiu que ele poderia responder em liberdade. E agora, nestes casos, obviamente, as investigações ainda devem ser realizadas, né? Este rapaz, ele chegou a ser encaminhado aqui para a delegacia, ele prestou depoimento. O que ele disse em depoimento, se é que ele disse algo em depoimento? Ele foi conduzido, ele foi preso em flagrante, só que ele foi orientado a permanecer em silêncio. Então, formalmente, a gente não tem nenhuma declaração dele. Pretendemos, depois, com o resultado da perícia, ouvi-lo novamente sobre as circunstâncias que a gente levantou com essa investigação. Tá aí, delegado, muito obrigado pela participação aqui no Ban Cidade Interior. Nós estamos falando então sobre este caso do acidente no último sábado, em que um médico, de 30 anos de idade acabou atropelando um homem de 31 anos de idade que não resistiu ao acidente e veio a óbito ainda no local. As investigações estão apenas começando, afinal de contas, como eu disse, o caso aconteceu na madrugada do último sábado. Como hoje é o primeiro dia útil da semana, agora é que as equipes da Polícia Civil que fazem as investigações terão acesso ali a câmeras de monitoramento e também poderão ali acionar testemunhas para comparecerem aqui na delegacia e prestar depoimento para que então as investigações tomem um novo rumo e então fique esclarecido se este médico de 30 anos deve responder ali por homicídio culposo ou por homicídio doloso com dolo eventual, isso é, quando tem a intenção de matar por ter ingerido bebida alcoólica, o que ainda vai ser investigado, viu? Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado, Paulo Vitor Fagundes. Então, bom deixar claro isso. Pelo delegado não foi arbitrado fiança, ele permaneceu preso na madrugada de sábado até a tarde de sábado, quando então foi para a audiência de custódia. Aí quem arbitrou a fiança foi um juiz, que arbitrou a fiança de 60 salários mínimos, cerca de R$ 84.700. Fiança essa que foi paga e aí então o médico foi liberado, foi solto, está utilizando tornozeleira eletrônica. Esse aqui é o pastor. Depois pode até colocar uma foto dele, se estiver sem o desfoque da imagem. O pastor tinha acabado de ser contemplado com a casa das entregas do final de semana, da semana passada, dos apartamentos. Lembra que a gente mostrou? Ele e a família era um dos contemplados. Então estava ali para viver um momento de alegria com a família e isso foi interrompido por esse acidente aí, que tem que ser muito bem investigado, independente seja médico, se fosse um jornalista, se fosse um político, se fosse um advogado, um juiz, quem fosse, tinha que ter investigação e tem que ter investigação. E tem que ser acompanhado esse caso, porque infelizmente foi uma vítima, mais uma vítima do trânsito aqui na nossa cidade, que mata tanto, né? E na maioria das vezes por imprudência e desrespeito dos motoristas, lamentavelmente. A tendência é que o delegado agora, nessas investigações, aqui está o pastor jovem, 30 anos, o pastor Edilson tinha 30 anos, jovem, e infelizmente aí perdeu a vida de forma tão trágica. A tendência é que o delegado chame para depor os policiais que fizeram a prisão, onde o médico teria alegado que teria ingerido bebida alcoólica, o médico da UPA que fez o atendimento na madrugada, que afirmou que ele não dava para descrever ali embriaguez, né? Bem provavelmente esse médico também vai ser chamado para depor. E além disso também as pessoas, os responsáveis da AMT e as testemunhas que estavam no local. Todas essas pessoas bem provavelmente serão convocadas pelo delegado para que possam dar os seus depoimentos, declarações sobre este caso, para que possa encontrar ali respostas do que teria acontecido. Porque como eu ressaltei na minha parte lá da reportagem, depois o Paulo Vitor também ressaltou, chama a atenção ele atropelar, dar uma paradinha e depois vai embora. Essa paradinha e depois vai embora foi por qual motivo? O que fez ele mudar de opinião? Porque atropela, estaciona, tem uma paradinha de leve, bem leve, nem chega a parar totalmente o carro, e aí vai embora. Por quê?
Com certeza o delegado vai buscar respostas para isso, junto com testemunhas e com o próprio médico aí apontado como causador desse acidente. Nossa equipe entrou em contato com o advogado de defesa do médico, que são o doutor Arício Vieira da Silva e a doutora Gabriela Lima, que nos encaminhou a seguinte nota: a situação é deveras lamentável e expressamos os sinceros sentimentos à família do senhor Edilson Gomes Silva. Quanto à custódia, foi realizada no mesmo dia dos fatos e foi concedida a liberdade provisória, tendo em vista se tratar do crime culposo, sem intenção, segundo a defesa. No entanto, foram impostas cautelares diversas, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O alvará de soltura do investigado foi cumprido na data de ontem. Nesse momento, a defesa silencia e aguardará um momento processual oportuno para exercer o contraditório. No mais, o investigado está à disposição da autoridade policial e do Poder Judiciário para o que for necessário. Essa é a nota de defesa do médico em relação a esse caso aí que vitimou esse pastor de apenas 30 anos de idade. Estava aí levando coisas boas, né? Eu tive informações que era uma pessoa que saía visitando as pessoas, oferecendo ajuda espiritual, tentando contribuir da melhor forma possível. Acabou de realizar o sonho de ter a casa própria, né? Foi contemplado aí nos programas de moradia e infelizmente não vai poder desfrutar disso, lamentavelmente. Nosso sentimento aí a todos os familiares por essa perda, por esse momento tão difícil, tão dolorido aí. Nossa força. Bora seguir com o Band Cidade. A segunda mulher atacada pelo ex-companheiro em Edéia na última quinta-feira, infelizmente morreu neste final de semana. Ana Júlia Ribeiro, de 22 anos, estava internada no UGOL, em Goiânia, após ter sido atacada pelo ex-namorado enquanto trabalhava. Antes de atacar a jovem, Renan dos Santos, de 23 anos, matou a atual companheira na residência onde moravam. Luana Meirelles, de 28 anos, era de Caldas Novas, mas morava com o autor em Edéia. Ela deixou 3 filhos com idades de 6, 10 e 12 anos. As crianças são frutos de outros relacionamentos anteriores. O autor deste crime cruel, destes crimes cruéis, né, porque foram 2, confessou com frieza para o delegado do caso, doutor Daniel, os 2 feminicídios. Ele alegou que teve uma discussão por ciúmes com a atual por conta da ex-namorada e de posse de uma espada de fabricação caseira que ele mesmo produziu, decidiu matar as 2. Ele passou por audiência de custódia e, por decisão da justiça, vai permanecer preso até o julgamento. 2 mulheres jovens, essa que está à esquerda da tela é a que foi morta primeiro, a de 28 anos, que era a atual companheira, e à direita, a que faleceu neste final de semana, né? Essa de batom vermelho aí, mais reluzente, dos olhos claros, essa que estava internada, ela tinha sido essa vítima do estabelecimento comercial, que é essa imagem central aí, mostrando o momento que ele chega. Ela foi a vítima desse ataque aí, ó, no estabelecimento comercial. E depois desse ataque, ela foi levada para o hospital de Edéia e, em seguida, encaminhada para o UGOL, em Goiânia. Estava internada, mas, infelizmente, no final de semana, ela não resistiu às lesões, aos ferimentos e acabou vindo a óbito. Então, agora, esse cafajeste, esse monstro, vai responder por 2 feminicídios. Ele vai responder pelo feminicídio da Luana e responder também pelo feminicídio da Ana Júlia. E o Renan Santos, este crápula aqui, é o autor desses 2 crimes. Ele trabalha na prefeitura, trabalha em serviços gerais da prefeitura. A prefeitura emitiu uma nota também em Edéia, repudiando as ações e, claro, de forma imediata já é exoneração. E também, outra questão aqui em relação a este caso é a frieza dele, porque ele estava na residência, matou a Luana, pegou essa mesma arma que está em punho aqui, ó, nas mãos dele, que era um formato espada, apesar de ser caseira, como se fosse uma espada. E aí veio até a loja e atacou a Ana Júlia, que foi a segunda vítima, de apenas 22 anos, uma de 28 e uma de 22. A atual, que é a Luana, que era a Luana, e a ex, que era a Ana Júlia, né? 2 moças bonitas que se envolveram com um grande crápula, um cafajeste sem vergonha de marca maior, bandido, criminoso e que agora vai ficar atrás das grades. Ah, Rom, mas era trabalhador. Era um trabalhador? Deixa de ser nesse momento. Passa a ser um criminoso. Ele pode ser um trabalhador até determinado ponto. A partir dali ele se transformou em um criminoso, em um autor de 2 feminicídios,
destruição de 2 famílias. A Luana deixou 3 crianças, uma de 6, uma de 10, uma de 12 anos. Graças a Deus que essas crianças moram com os pais. Moram com os pais lá em Caldas Novas e não mora com a Luana, porque se tivessem com a Luana, esse crápula do jeito que ele estava, dominado pelo coisa ruim, ele ia com certeza tirar a vida das crianças também. É um ser sem escrúpulo, só pela atitude, pela ação dele e a frieza. E o pior de tudo é que ele confessou para a polícia com toda a frieza que cometeu o crime, não demonstrando nem um pouco de arrependimento pelo que fez. Tomara que ele seja punido com a mais severa pena possível e que não saia da cadeia tão cedo. É um bem que faz a sociedade, a justiça manter um cafajeste deste atrás das grades. Um verme. Lamentavelmente, é o que a gente está vendo aí. Um monte de crápulas e não sabem resolver os problemas. Não é homem, não. Você acha que isso aí é ser homem? Ser homem não é ser valentão, não é sair dando tiro, porrada, matar, não. Você acha que isso é ser homem? Isso é ser um lixo. Isso é ser um ser asqueroso, frouxo. Porque homem de verdade consegue resolver seus problemas sem precisar matar ninguém, fazer mal para ninguém. O homem de verdade tem capacidade psicológica, mental, física de resolver os seus problemas com respeito e não dessa forma aqui, como esse ser indivíduo aqui nojento fez, tirando a vida de 2 mulheres indefesas. Cafajeste que fica atrás das grades. Um homem é acusado também de estrupar... Olha pra você ver, o jornal já começa quente hoje, né? Só trem pesado, mas é a realidade, tem que ser mostrada. Não pode ser ludibriada e escondida. Tem casos como esse aqui que falam, não tem que noticiar, não pode contar. Se não noticiar, se não falar, se não trazer os detalhes, a gente não pode até não falar quem é o autor, quem é a vítima, para não expor a vítima. Mas falar o fato, o caso, é obrigação da imprensa para acordar a população e principalmente você, mulher, para saber quem que você coloca dentro da sua casa. Não é um rostinho bonitinho, um cara bonitinho, ou o cara que tem carrão, ou o cara que pode parecer românticozinho, maravilhosinho, que você vai levar para dentro da sua casa. Porque você pode estar levando um lobo selvagem em pele de cordeiro. Preste atenção. Um homem é acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos. Essa adolescente é filha da própria namorada desse indivíduo. O crime teria acontecido na madrugada desse último domingo. Paulo Vitor Fagundes traz detalhes pra gente. Pois é, viu, Rômulo? Essa jovem tem 12 anos de idade e foi vítima de uma tentativa de estupro por parte do próprio padrasto, que é namorado da mãe dessa garota. Segundo informações da mulher aqui na delegacia de Polícia Civil, a mulher, mãe da vítima, relatou que estava dormindo quando acordou com a filha gritando. Ela então saiu de dentro do quarto e foi dar uma olhada no que estava acontecendo. Quando chegou ali no local, percebeu que a menina estava presa dentro do banheiro e que o namorado dela, com quem ela mantém um relacionamento de cerca de 7 meses, estava ali disfarçando a situação, dizendo que havia apenas acordado para beber, para dar água aos cachorros, aliás. Após isso, então, a mulher percebeu que algo não estava certo, acionou a polícia militar. A jovem de 12 anos de idade foi também aqui encaminhada até a delegacia de Polícia Civil, onde ela prestou depoimento. Segundo a jovem de 12 anos, não é a primeira vez que coisas desse tipo acontecem. O seu padrasto já havia ali tentado aliciar ela, passando a mão nas suas partes íntimas, encostando em seu corpo, inclusive ali pedindo beijos, pedindo que ela desse beijos nele. Ele sempre ali bastante violento, inclusive ameaçava esta jovem, segundo o que consta em depoimento. Este homem então começou a ser procurado pela delegacia de Polícia Civil, pelas equipes, mas até o momento não foi localizado. Aqui na delegacia, inclusive, foi descoberto que contra ele já possui uma passagem pela polícia pelo mesmo crime, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele então agora passa a ser investigado, continua a ser procurado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, mas até o momento nada foi esclarecido e, é claro, este homem ainda não foi localizado. Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado, Paulo Vitor. Tá vendo aí os detalhes? Tá vendo aí? Tá vendo o que acontece? Situações que a pessoa não mede as consequências, não analisa. Não estou julgando nem criticando a mãe, mas é um alerta para as mulheres. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Começa um relacionamento hoje, vai levar a pessoa para morar com você.
Tem gente que com 2 semanas, 3 semanas já quer casar. Você vive com uma pessoa 10, 15, 20 anos, às vezes você nem conhece ela por inteiro. Aí você vai conhecer com 3, 4 semanas? Com 2, 5 meses? Não, não dá. São muitas situações assim que a gente está vivenciando e que as pessoas precisam abrir o olho. A maioria dos crimes acontecem dessa forma por questões também que poderiam ser analisadas e não são. Eu vou para o intervalo rapidinho. Depois do intervalo tem horário eleitoral gratuito e 1h10 a gente volta ao vivo, olho no olho, jornalismo verdade, doa quem doer.